Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Vim trazendo para vocês mais um vídeo, algumas informações aí a respeito do Corinthians. Separei para vocês aí um corte aí dos donos da bola, com o Craque Neto aí e companhia, falando um pouco aí sobre esse clássico derby, no qual vai ser a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que tá dando uma prioridade a mais para esse Campeonato Brasileiro, então deve vir com força máxima aí para esse jogo contra o Palmeiras. E o Craque Neto separou algumas informações a respeito aí, né, de uma provável volta de alguns jogadores titulares aí que estavam contundidos e poupados aí. Então vamos acompanhar juntos. O Corinthians joga contra o Palmeiras sábado. Tem vários desfalques, Souza, Decilo e Paulo do Vale. Tipo, Hugo, não sei se joga. Você tem Garro, que são dois jogadores importantíssimos para o esquema. Falam que o Angileri pode jogar, não sei, não tenho certeza, né? Se não jogar, também o Angileri. Qual a ideia? O Memphis, que está com o tornozelo inchado, qual a ideia disso, Souza? Vai colocar aqui na tela em relação ao Palmeiras, que joga sábado na Arena Barueri. São desfalques consideráveis, importantíssimos, mas assim, a gente tem falado que o Corinthians hoje tem um sistema de jogo bem definido. Eu esperava que o Corinthians passasse um sufoco maior do que foi no jogo do empate na Sul-Americana. E o Corinthians foi lá, jogou, e quando coloca o time, alguns jogadores titular, o Corinthians sobra em campo. Então o Corinthians hoje é um time que tem um sistema. Demorou o seu Ramon Dias achou, então são jogadores que faz falta? Fazem. Mas assim, quando você tem um sistema de jogo bem definido, essa falta você não sente tanto. Porque você troca jogadores, mas o sistema é o mesmo. Para mim, o Corinthians... Mas perdendo o Rodrigo Garro, o Hugo Souza, o Memphis, eu acho que e o Gustavo Henrique e o Fabrício de todos aí, o que mais vai fazer falta se chama Hugo Souza. Porque o Corinthians já ganhou do Palmeiras. Sem o Rodrigo... Acho que ele não perdeu nenhuma vez pro Palmeiras, acho que o Hugo Souza. É isso. Para você, Decilo? O Donelli fez uma boa partida agora na Copa Sul-Americana também. Está adquirindo confiança, mas sem dúvida nenhuma, o Hugo Souza faz falta. Agora, não sei se o Memphis joga. Sem o Memphis, a coisa muda de figura. Hoje eu enxergo o Corinthians jogando o melhor futebol que o Palmeiras. Não tenho dúvida. O Palmeiras hoje está numa instabilidade, até emocional. Essa questão com a Ontem já mostrou isso. Já mostrou isso. Obrigado, Sonso. Desculpa aí. Já mostrou essa superioridade. O momento do Corinthians hoje é melhor que o momento do Palmeiras. Eu acho. Não vai ter o Ramon Dias, que foi expulso também, né? Vai ter Miliano. Vai ter o Filhinho. É um treinador verdadeiro. Na verdade, o treinador é Miliano. Respeito muito o Ramon Dias, mas o Miliano é o cara que sustenta tudo, que faz toda a organização. Ramon Dias tem o seu valor, mas eu não tenho dúvida que um treinador hoje, para mim, não faz falta a hora que está ali no banco de reserva. Treinador bom é o que ganha o jogo na semana. E o jogo vai ser em Barueri, e esses dias eu estava ouvindo o pessoal do Corinthians falar do gramado sintético também, lá, que não conhece o gramado, que é diferente do Allianz Parque. Também não é um igual? Componente. Não, conhece sim. Jogou ano passado lá. Não, é um jogador que deu entrevista depois do jogo, que eu não me lembro qual foi, cara. Não conhece? Acho que foi o Bidon. O Bidon, fala o seguinte, Breno Bidon, pega o carro, vai lá para Barueri, entra lá e conheça. Jogador que joga bola, meu irmão, não escolhe campo, truta. Que ele foi perguntado sobre tudo isso. bem, mas ele respondeu, tá tudo certo. Ó, você tem 18 anos, 19 anos, tem que jogar no asfalto, irmão. Tem que jogar na rua. Jogar lá, tem que jogar e tem que ser o melhor jogador em campo. Paulo do Vale, e todos esses jogadores aqui, o que mais perde o Corinthians, que tá trauma pra mim, o cara não tem que ficar fora. Incômodo pra mim, o cara não tem que ficar fora. Agora, a lesão é diferente. Pra mim, tem dois que tem lesão. Hugo Souza e o Angileri. E aí, atende enopatia patelar no joelho. Vulgo, está inflamado o joelho dele. Essa nomenclatura aí. E aí, Paulo do Vale, pai do Santiago? Agora, é impressionante o Coronado, né? Você vem falando isso nos últimos tempos. Um ano que eu falo isso. Bom, ele vai sair doutor do Corinthians, né? O Corinthians está formando um médico aí, porque ele não sai do departamento médico, é impressionante. E quase sempre que o Garro tá machucado, ele tá também, né? Que seria uma oportunidade, às vezes, dele desenvolver o futebol e fazer valer. Não sei o que acontece, né? Na hora que precisa dele, ele machuca também, né? É uma coisa muito... Pelo amor de Deus, quando você mais precisa do cara, mais ele tá machucado, mais que o titular. E aí ele não consegue jogar, porque para mim foi a pior contratação em relação ao que aconteceu. Mais que o Pedro Raul, mais que o Félix Torres, mais que o Rojas,
Mas o Essa foi uma das piores contratações da história do Corinthians, esse menino que chama Igor Coronado. Pode falar mais que o Pato. Ia falar mais do Félix Torres, cara. Ele gosta. Ele é ruim, né? Ele gosta de emoção, né? Não, ele é ruim, cara. Cara, que Pô, impressionante. ele é ruim, velho. Ele Olha, é ruim como zagueiro. Se não é o Não, Hugo um zagueiro Souza- péssimo. se Ele não incorporou o espírito corintiano. Qual? Aquele de emoção, sabe? Isso, tem que Corinthians, ser tem que ser emocionante. Corinthians. Cara, eu entrevistei depois do pênalti do Hugo Souza, o Corinthians campeão, essa coisa toda. Eu falei, mas, cara, a hora que você tomou o vermelho, o que passou na tua cabeça ali, cara? Eu ia ficar de folga o Você já próximo tinha- jogo. Você já tinha... Não, era a final do Paulista. Eu sei. É. Aí ele E já ele tinha... tá diferente. E realmente ele vai estar. Cara, No não. Paulista do Na ano que primeira vem. rodada do ano que Na vem. primeira rodada ele não joga. Sim. Se ele tiver aí, né? Espero que sei. não esteja. Cara, se não é o Hugo Souza, ele não continuava. A E no torcida- jogo agora, o último jogo agora, contra a equipe do Ele ia fazer um América gol de contra. Cali, o cara dá um chute pra cima, volta andando, o cara faz o gol e ele ainda dá condições. O A cara chuteira Tem dele tem uma impedimento. bigorna. A chuteira dele tem uma bigorna. Tá de brincadeira. Vamos lá então. Tem esse time aí. Vamos lá, coloca aí pra mim, em relação ao Palmeiras que jogou ontem, qual a ideia do time que jogou ontem e do time que enfrenta o Corinthians sábado na Arena Barueri? Provavelmente. Que é da Leila, né? É dela. 35 anos, né? Isso. Provavelmente ele deve vir com força máxima. Ele não ganhou ainda, isso é muito chato, conhecendo bem o Abel. O Abel está com o Corinthians engasgado, vai querer entrar com o time, independente se quem jogou o jogo todo ontem ou não, ele vai com o que tem de força máxima, porque é um clássico, né? Ele sabe que uma derrota de novo para o Corinthians vai trazer mais pressão. Acontece nada pra ele, Souza. Acontece pressão. Pra ele, não. Não acontece. Ontem ele falou que foi o que mais atingiu psicologicamente ele como treinador. Tudo né? bem, ele vai ficar sentido. Você tem razão. Mas não vai acontecer nada com o treinador. Porque ele tem crédito, e muito crédito, e nem vai acontecer nada com o Emiliano e com o Ramon Dias. Diferentemente se o Corinthians perdesse para o Palmeiras na final. Nem Emiliano, nem Ramon Dias continuaria no Corinthians. Há uma diferença. Mas para um time que está jogando mal, uma derrota num clássico, aí Perdeu o título. pesa bastante. Em 2 jogos perdeu o Exatamente. título. O brasileiro são 38 rodadas. Ele conseguiu, na Arena Barueri, ano passado, empatar com o Corinthians Um a com menos. com 2 a menos. Dois o a zagueiro menos. foi pro gol. Foi porque Foi o o Gustavo monte de Henrique. largatixa lá, quando joga com o Corinthians, ele pipoca. O que é o Everton. tomou o gol lá do Rodrigo Souza. Todos os gols que ele tomou contra o Palmeiras, todos foram frango. Todos. Todos foram frango. Todos ele falhou. Diga-se de passagem. É o seguinte, qual a ideia em relação ao Corinthians, se tiver o time, hein? Hugo, Mateuzinho, Félix Torres, não, cara, meu Deus do céu. André Félix Ramalho. Torres e o André Ramalho e vai jogar o Angeleri. Se não jogar, Matheus Bidu. Aí você tem Ranielli, que para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, Martins. José Martínez, aí você tem o Carrilho, Carrilho joga demais, cara. Tá louco. Romero, Memphis Yuri. e o Roberto. Qual a ideia desse time para enfrentar o Palmeiras, que precisa, de uma certa maneira, voltar a jogar bem? Porque qual foi a última partida que o Palmeiras jogou bem? Você lembra, Paulo do Vale? Nossa, Não lembra? Fala. não lembro. Lembra? Não Você lembra? Paulista, São Bernardo. São Bernardo. 3-0. Verdade. 2 gols do Estevão e 1 do Flávio Lopes. A última vez que o Palmeiras jogou bem, nadou, passeou, arrebentou, foi contra o São Bernardo. Quem foi campeão? O Corinthians. Mas o que não quer dizer nada. Nesse jogo do Corinthians, se o Corinthians jogar com esse time titular, há um problema pro Palmeiras ou não para você, Souza? Opa, com certeza. O Corinthians hoje, sem sombra de dúvida, joga melhor do que o Palmeiras. Isso aí é só você ver o Campeonato Paulista, ver quem foi campeão e ver o retrospecto do próprio Ramon. O Ramon não perdeu ainda para o Abel, isso incomoda o Abel. O Abel mesmo falou na sua entrevista. Agora, uma derrota traz uma pressão muito grande para o lado do Palmeiras. Independente se ele tem crédito ou não, vai trazer uma pressão enorme, porque o torcedor não... O torcedor cobra. A gente Então, já viu ontem o essa torcedor vaiando. Não, o Palmeiras já vem sendo vaiado há um bom tempo, certo, gente? Há um bom tempo. É só você ver o Serdã, que é o presidente da Mancha, que vai ter 30 anos agora a Mancha. Parabéns aí, Serdã. Eu acompanho o Serdã no Instagram dele. Não teve, nos últimos 10 jogos, um jogo que não tenha sido cobrado pelo presidente da Mancha. E que não tenha sido cobrado pela torcida. Por quê, Decilo?
Porque não está jogando bem. Os resultados até vêm acontecendo. O Mas Palmeiras... desculpa, mas o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, também não jogou bem e ganhava. Sim. Lembra quando a gente falava aqui? Cara, eles não jogam bem, mas eles ganham de 1-0. Não, Pô, tá 1-0 pro adversário. Eles empatam o jogo. Não, e os gols Mas nos acabou acréscimos? isso. E os gols nos acréscimos? Isso, acabou Então, isso. o que tem sustentado ainda é isso. Mas por que isso, você acha? Porque mudaram alguns jogadores, né? Tá. Teve bastante mudança de jogador. Tem o desgaste natural do tempo. O tempo é implacável, não é? É muito tempo do Abel. E aquele discurso, uma hora, eu acho que o grupo já não começa a ouvir mais com aquela atenção, sabe? Aquela motivação, a cabeça fria, o coração quente, aquele agora... jeitão dele. Agora tá tudo frio. Chega uma hora, cara, que você precisa de algo mais para convencer os caras. Paulo do Vale. E eu acho que ele não está conseguindo. Qual que é a sua ideia? Hoje existe uma ruptura, né, entre a torcida do Palmeiras. Antes existia só com a diretoria e não com o time. Hoje existe talvez Os dois. com as duas frentes, né? Verdade. Então, assim, o torcedor que vaiava a Leila não vaiava o time. Hoje o torcedor também vai o time porque ele está muito ancorado ali ao desempenho, né? Ontem a reação do Richard Rios, que é uma reação ignorante ali na hora, né? Ainda mais sendo ele o autor do gol da vitória e a gente falar de uma reação do jogador que manda a própria torcida calar a boca, mas reflete o momento entre Palmeiras e torcida. Instável, completamente instável. Tanto que o peso de você ter um clássico em Barueri hoje não é tão grande. Não. Eu vou dizer o que eu penso. E eu faço muitos jogos do Palmeiras. Né? Rafael Veiga, não é o mesmo. Marcos Rocha, não é o mesmo. Gustavo Gomes, não é o mesmo. O Everton, não é o mesmo. Piquerez, não é o mesmo. Aí eu contrato Felipe Anderson, não joga nada. Vitor Roque, não fez um gol. Facundo Torres, não faz gol. Vou dar um exemplo. Quando o Rony era reserva, ele entrava e fazia gol. Aí, isso é fato. Não é só o que eu penso, isso é fato. Aí, você tem o jogador que foi contratado que, por 150 milhões, não joga, que é o Paulinho. Certo? E tem um grande erro aí. O esquema tático dele, quando ele se desespera, o Abel, que é isso que o Corinthians faz com ele. Sabe o que o Corinthians faz com o Abel, com o Palmeiras? Eu fico quietinho, eu sou o time pequeno, né? Não que o Corinthians seja pequeno, porque o Corinthians é muito maior do que o Palmeiras, 10 vezes mais, só vê o número de torcedor, só vê o número de pessoas que vão no estádio, só vê quem é campeão do mundo. 2 títulos mundial o Corinthians tem, Palmeiras não tem nenhum. Aí, o que o Corinthians fez com o Emiliano? Vamos ficar quietinho, deixa eles vir. A hora que a gente fizer um gol com o Cuca, aí a gente dá o bote e voltamos de novo. O que acontece com o Palmeiras? Ele muda tudo. Ele faz uma salada de fruta, não tem mais o esquema, não tem mais o foco. Tudo aquilo que tinha com o Rony, que tinha com Zé Rafael. Até o Dudu. O Dudu. Esse foco era dos jogadores, que entendiam o que o cara queria. Hoje, ele não consegue dar foco para Facundo. Vamos lá. Quantos jogos o Facundo esse perna aí, esse jogadorzinho, o que ele fez no Palmeiras? Emiliano Dias, quanto que ele representa? Vitor Roque, o que ele fez? Felipe Anderson, o que ele fez? É muita mudança, né, Neto? Não, mas os caras também não jogaram. É mudança. Tá aí, ó. O problema todo... 0 gols, 0 assistência, 7 jogos. 500 minutos, 8 finalizações. Mas ele teve 2 grandes... Ele teve um pênalti que ele sofreu lá contra o São Paulo. Não foi pênalti, foi um absurdo. Tô brincando, pô. O problema todo é que, assim, o Abel achou e passou para a imprensa e para a torcida... Desculpa, Souza. Estava na minha cabeça aqui. Todos os jogadores que eu falei, o Rony que ele colocou de centroavante, o Zé Rafael que ele colocou de primeiro volante, o Rafael Veiga que ele veio por dentro, o Flávio Lopes do Paulista que fez gol pra caramba, o Marcos Rocha que jogava pra caramba, o Gustavo Gomes que fazia gol pra caramba. O Gustavo Gomes caiu muito. Não, mas todos esses jogadores jogaram com ele. Quando ele deixou esses jogadores e os outros que vieram, os outros que não conseguem jogar e ele não consegue tirar dos outros. E o problema todo é que a entrevista dele quando ganha uma e quando perde é outra. Quando ganha, ele não fala nada do time. Aí quando perde ele fala bem assim, não, a gente está fazendo uma reformulação. Por que não falou antes? Porque o problema que parecia antes
que ele passava pra gente aqui, era que eu era o centroavante. Eu nem sei se esse rapaz Que é que todo vai mundo fazer falava? tantos gols. Falta o 9. Falta o 9. O 9 chegou, o problema continua ainda. Isso. Falta o atacante aí. Já chegou. O Paulinho. E o problema continua ainda. O problema é que a criação do Palmeiras hoje, você viu o Palmeiras jogando, com todo o respeito que eu tenho o Abel e o time do Palmeiras, é horrível. Você quebra a bola pra frente ou a bola não esteve. Só tem essa jogada. Vamos lá, então. Em relação ao Corinthians, vamos colocar os gols de Palmeiras e Corinthians, que é muito importante para você, torcedor, tanto do Palmeiras como também do Corinthians. Antes disso, coloca o Memphis para mim aqui, Ricardinho, Cascão, junto aqui na nossa bancada, na nossa arquibancada maravilhosa, Ferreirinha. O Ferreirinha, bom, é o meu tio Fausto, lá em São José do Rio Pardo, que joga no Vasco. Que, por sinal, um beijo para a cidade de São José do Rio Pardo. Sabe quem saiu de São José do Rio Pardo? Não tem cidade no mundo que tenha tantos jogadores como São José do Rio Pardo. Rondinelli. Zanata, do Vasco, um dos maiores volantes da história do Vasco. Rondinelli, o deus da raça. Deus da raça do Flamengo. Do Flamengo. Aí você tem Luiz Fernando, que jogou no Corinthians, Andrezinho, do Flamengo Internacional. Você tem Souza, que jogou no Bragantino. Você tem jogadores excepcionais. Jogadores Edson Abobrão, lateral direito da seleção, todos de São José do Rio Pardo. Que, por sinal, a cidade deveria fazer isso na frente da cidade. Quando você chega ali em São José, você faz o busto de todos eles. Faz um corredor, né? Um corredor. Um corredor de todos esses ídolos, que são maravilhosos. São ídolos que são muito mais excelentes. Eu já vi tantos esse gol do Muralha, que eu vou contar uma coisa para você. Em relação ao Memphis, qual a ideia desse jogador que não jogou na Sul-Americana, mas que pode jogar, Souzinha, sábado contra o Palmeiras, que ele disse também naquela charla que eles têm, né, que campo sintético é um M, né? Ele disse isso, e vai jogar num campo sintético. Talvez nem jogue por causa do tornozelo. Eu não tenho informação, mas eu penso assim, Souza, monstro, eu acho que Souza, o Ferreirinha joga muito, né, Souza? Não, ele não disse que ele joga muito. Você falou. Não, ele disse que ele é bom jogador. É diferente. O que é bom jogador pra você? Bom jogador é aquele... Se ele é bom jogador, o que você é? Quando você jogou? eu era... Craque. Era craque. Então, acabou. Ferreirinha é a grande salvação do São Paulo. Nem aquele câmera aqui que tem uma tatuagem do São Paulo, aquela na coxa, ele vai, como ele chama? O Saulo, que é de Independente, ele vai fazer uma tatuagem do Ferreirinha, de costa. Não, isso aí não vai. De costa. Voltando pro Corinthians. Eu acho que ele joga, acho que ele foi poupado do jogo, apesar de estar com o tornozelo inchado, como você mostrou aqui na foto, ele joga, ele só não foi pro jogo de lá. Você tá pedindo a foto, né, Souza, pros caras lá de cima, né? Os caras não entenderam ainda. Ele só não jogou por precaução, porque ele termina o jogo todo, né? Ele não saiu depois da pancada, ele volta pro jogo e joga. Agora, para quem está também com o tornozelo do jeito que ele está, jogar no sintético é mais complicado, né? O impacto é outro, mas é um jogador que trouxe qualidade ao Corinthians, trouxe qualidade, trouxe bastante gols, é um jogador diferente. Com ele em campo, o Corinthians melhora muito, né? Essa é a realidade, né? O Corinthians cria mais oportunidades. O Yuri que diga isso, né? Com a chegada dele, o crescimento de Yuri, crescimento dos meias, o time joga melhor com ele. Então, sem ele seria um desfalque muito grande, mas eu acredito que deve estar em campo no sábado. Ele estando em campo, meu querido Decilo, maravilhoso, pode Silo, coloca aí o Instagram do YouTube do Decilo aí, pode Silo, arrebentando nas entrevistas. Esse ano eu vou te dar entrevista, hein? Só pra você, mas pra ninguém. Mas pra ninguém, não adianta eu pedir entrevista pro Cascão querer fazer, Neto, vai lá, não vou, não dou entrevista pra ninguém. Pra ninguém. É o seguinte, eu fui em qual? Não, eu fui só no Lambrado, que eu prometi pra você. Eu não vou em entrevista pra ninguém, não dou entrevista pra ninguém. Decilo, qual a ideia do Memphis jogar esse clássico tão maravilhoso que é... Aí, Serdã, quero você aqui depois do clássico, hein? Vamos conversar nós dois aqui. Eu acho que é muito importante para o time do Corinthians. Ontem o Rosinei no canal, lá no Pode Ciro, ele falou um negócio importante. A chegada do Memphis não melhorou só o time tecnicamente, porque o cara é acima da média. Melhorou também no sentido de dar uma tranquilidade para o pessoal trabalhar. Por quê? Porque ele veio com a costa larga, veio
como a principal contratação, e aí deixou mais leve, ou desviou o foco todo para ele. O foco que estava no Yuri Alberto, muito criticado, o foco que estava no Ramon, muito criticado. Depois que ele deu uma... Baixada na bola. Vocês perceberam que ele deu uma baixada de bola? Sumiu Alguém percebeu que ele deu uma baixada de bola? Sim. Que é natural? Mas ele é inteligente, ele sabe. A pressão europeu, né? Deu uma baixada, deixou de ir aqui, deixou de ir ali. O cara começou a jogar bola, que você é monstro, Memphis. Você é monstro, você é monstro. Então, cuidado com o Batman. Cuidado com o Batman. Não seja hobby. Não seja o hobby do Batman. É porrada, é no hobby. É porrada, é no hobby. Coringa, pisa na cabeça do hobby. Vai, não seja hobby, irmão. Seja Batman. Não deixa o Batman te atrapalhar, não. Que, por sinal, você é campeão paulista. Que, por sinal, se o Corinthians ganhou o título paulista, deve muito pra você. É isso, fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês aí com esse corte aí dos donos da bola com o craque Neto. Todo o crédito aí aos donos da bola, né? Com algumas informações a respeito desse pré-jogo do Corinthians aí contra o Palmeiras nesse clássico derby pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians sem com força máxima para esse jogo aí. Temos algumas dúvidas nesse jogo, são alguns jogadores que estão machucados aí, né? Como podemos ver aí, o Rodrigo Garra, né? Com tendinopatia patelar no joelho direito, né? Então não sabemos se já está totalmente recuperado para esse jogo aí, mas há uma possibilidade desse jogador entrar em campo aí já neste sábado contra o Palmeiras. Temos o Hugo Souza também, né? Uma lesão aí femoral na coxa direita. Então não sabemos também aí ao certo. Em breve vem trazer mais para vocês se você conseguir jogar contra o Palmeiras ou não. Mas também creio que o Hugo Souza possa voltar já aí contra o Palmeiras, né? Uma vez que foi poupado aí pela Sul-Americana, então pode ser que volte já contra o Palmeiras nesse clássico derby, né? Temos o Coronado também, né? Com trauma no ombro esquerdo. Coronado aí que vive de lesão, então um jogador aí que pra mim já pode ser mandado embora aí do Corinthians, né? Já passou da hora dele. Tem o Memphis Depay, né? Que teve um trauma no tornozelo direito depois daquele jogo lá que tomou uma entrada mais forte, né? Então Memphis Depay também é uma dúvida para esse jogo, mas é pelo segundo podemos ver, acompanhar com o craque Neto e talvez o Memphis Depay já volte a jogar assim contra o Palmeiras. Então o Memphis Depay é uma possível volta aí, né, contra o Palmeiras. Vai ser de extrema importância, jogador muito importante, que agrega muito valor ao timão, né? Assim como o Rodrigo Carro e o Hugo Souza também são excelentes jogadores aí. E uma volta mais confirmada desses jogadores também tem o Gustavo Henrique também, que tá com um cômodo na coxa direita, também pode ser que volte também. Mas aí um jogador também importantíssimo, que agrega muito valor ao Corinthians, que pode ser que tá mais confirmado de todos esses aí, é a volta do Fabrício Angileri, né? Nosso lateral esquerdo ali que vem jogando demais, jogador que chegou há pouco tempo aí, foi um contratado aí na temporada 2025, né, o Fabrício Angileri, né, e teve uma lesão muscular ali no bíceps femoral da coxa esquerda, mas provavelmente já está recuperado aí para esse jogo de sábado contra o Palmeiras e deve contemplar ali o time titular do timão ali e agregar valor nesse time aí que vem jogando demais, né? Fabrício Angileri que vem desde que chegou ao timão aí, fez bons jogos, né, agregando muito valor ao time do Corinthians ali. Ele, principalmente contra jogos contra o Palmeiras aí, anulou muita jogada do Estevão lá pelos clássicos que fez. Então, um jogador que, se voltar a jogar aí contra o Palmeiras, vai ser de extrema importância para o timão. Creio que ele volta sim. Então, em breve, vem trazendo mais para vocês aí, ao certo aí, os jogadores que estão confirmados de voltar aí de lesão, né? Então, jogando sábado, mais tarde aí, e também amanhã vem trazendo para vocês mais vídeo com informações. Eu trago vídeo para vocês todos os dias, né, com todas as informações a respeito do Corinthians. Vocês acompanham aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. É só você se inscrever aí que vocês não vão perder nada, tá sempre acompanhando tudo que acontece no timão. Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nada. Se gostaram do vídeo, deixa o seu like também. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!